Voltamos para o nosso segundo encontro, nossa segunda aula. Lembre-se que estamos falando de química orgânica, ok? Bom, antes de começarmos esse nosso assunto para esse nosso encontro, vamos lembrar um pouquinho do que nós vimos no primeiro encontro, na nossa primeira aula de química orgânica? Bom, nós vimos que a química orgânica é a química do carbono. Então, a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, foi conhecer um pouquinho mais do carbono, né? Então, vimos que o carbono é um elemento tetravalente, ou seja, ele tem que fazer 4 ligações na química orgânica. Vimos que o carbono pode apresentar ligações sigma e pi. As ligações sigma são as ligações simples que ele faz. As ligações pi, elas acontecem logo após da sigma, ou seja, se tem dupla, um é sigma, outro é pi. Se tem tripla, sigma, pi, pi. Se tem duas duplas, um é sigma, outro é pi. Vimos também as formas geométricas do carbono. Vimos que o carbono, quando só tem ligações simples, forma geométrica de um tetraédrico. Carbono, quando forma uma dupla, forma geométrica trigonal. Carbono, quando é linear, ou quando forma triplas ou duas duplas, aí ele tem a forma geométrica linear. Né? Essas formas geométricas, elas acabam acontecendo em função do fenômeno da hibridação. Nós aprendemos que o carbono, quando só faz ligações simples, hibridação do tipo sp3. Quando faz uma dupla, hibridação do tipo sp2. Quando faz tripla ou duas duplas, hibridação do tipo sp. Conhecemos também os organógenos, que são os outros elementos que, junto com o carbono, formam os compostos orgânicos. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Vimos a importância de se conhecer a valência desses elementos, como, por exemplo, é importante que você saiba que o oxigênio é bivalente, que o nitrogênio é bivalente, que o hidrogênio é monovalente, tá bom? Vimos a capacidade do carbono em formar cadeias. Por isso que você tem cadeias orgânicas com 3, 4, 10, 30 carbonos ou mais. É uma característica do carbono em se ligar a outros carbonos, dando origem a cadeias enormes, como os polímeros, por exemplo. Bom, o que nós vamos aprender então nesse segundo momento? Nós vamos estudar um pouco os tipos de carbonos, tá? A classificação do carbono. Além disso, vamos estudar também as cadeias. Vamos aprender a classificar uma cadeia, tá joia? Então, bem devagar. Nós vimos que o carbono é um elemento na química orgânica que tem que fazer 4 ligações, podendo essas ligações serem simples, duplas ou triplas, ok? O que você vai observar? Você vai observar, independente do tipo de ligação, com quantas ligações esse carbono específico está fazendo. Então, eu tenho um carbono com 4 ligações, por exemplo. Dessas 4 ligações, 2 acontecem com carbono, 2 com hidrogênio. Então, vamos pensar. Esse carbono que faz ligação com mais 2 carbonos, ele é conhecido como sendo um carbono secundário, porque ele se ligou a 2 carbonos. Gilzinho, então peraí, se das 4 ligações do carbono, apenas uma acontece com carbono. Opa, beleza. Você vai ter então um carbono primário. Então olha só que legal. Se o carbono se liga a apenas um carbono, primário. Se ele se ligar a 2 carbonos, secundário. Se ele se ligar a 3, olha aí, terciário. Viu como a química orgânica não é complicado? Se ligou a 4 carbonos, quaternário. Então, olha que legal. O carbono se ligou a 1 carbono primário, a 2 secundário, a 3 terciário, a 4 quaternário. Gente, química orgânica é bom demais. Olha só que tranquilidade. Tá bom? Josinho, mas independe da ligação? Independe. Se ele se ligou com um carbono, com a ligação simples, dupla ou tripla, não tem problema. Ele continua sendo primário. Tá? Então, lembre-se, vai classificar o carbono, independe do tipo de ligação, tá bom? Gilzinho, mas espera aí, e se eu pegar, por exemplo, um composto orgânico, como o CH4? Se você analisar, nenhuma das ligações acontecem com carbono. E aí, nesse caso, como eu classifico? Neste caso, ele será classificado como sendo um carbono primário. Então, quando nenhuma das ligações, ou no máximo uma das ligações do carbono acontecerem com o carbono, ele é primário. Josinho, as outras ligações? Não interessa. Eu estou classificando o carbono, eu vou observar as ligações que o carbono faz com carbono. Tá bom? Beleza? Uma outra coisa importante em relação ao carbono é que o carbono ele pode ser saturado ou insaturado. Quando que o carbono é saturado? Quando ele só tem ligações simples.
Quando que o carbono é insaturado? Quando ele tem dupla ou tripla. Vamos arrasar agora? Vem comigo. Quando o carbono só tem ligação simples, qual é o tipo de hibridação? sp3. Cara, você tá muito bom. Tô feliz com você, hein? Tá indo bem. Quando o carbono tem uma dupla, ele é um carbono insaturado. Qual é a hibridação dele? sp2. Ou seja, carbonos de hibridação sp2 são carbonos insaturados. Carbonos de hibridação sp são carbonos insaturados. Ué, Josinho, mas eu aprendi cadeia saturada e insaturada. Ok, vamos falar de classificação de cadeia daqui a pouco. Ainda estamos brincando apenas com carbono. Tá? Então vamos ver como é que nós estamos. Se você prestar atenção, nós temos uma estrutura orgânica aqui. Tá? Vocês vão ver várias ligações de carbono com hidrogênio. Eu quero que você fique atento e que você perceba as ligações apenas que o carbono faz com o carbono. E aí você vai ver se junto comigo você consegue identificar o primário, o secundário, terciário e quaternário. Com um detalhe que é muito importante. Eu quero que você fique atento, tá, às ligações apenas que o carbono faz com carbono. E aí você vai conseguir fazer. Tá joia? Então preste atenção que nessa estrutura nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos primários. Tá vendo? Que são carbonos que formam ligações com apenas um. Temos um carbono secundário, que é o que na estrutura aparece ligado a 2 hidrogênios, é o CH2. Temos um carbono terciário, que ele se liga a 3 carbonos e a 1 hidrogênio lá em cima. José, a ligação com hidrogênio vai interferir na classificação do carbono? Não. Tá bom? Porque você está olhando só carbono. E o carbono que se liga a 4 carbonos é o carbono quaternário. Tá vendo? Para você que acreditava que química orgânica era complexo, olha só que legal. Pô, José, você é bem legal, você é bom. Não, gente, acredita em você. Se eu estou aqui, é porque eu acredito em você. Tá bom? E vou te mostrar que química orgânica é muito bom. Tá certo? E a gente vai fazer isso junto. Ok? Agora que você aprendeu, então, a classificar o carbono, a gente pode, então, agora classificar as cadeias. O carbono não vai formar cadeias? Como é que isso pode acontecer? Tá? É comum você ir a um posto de combustível, abastecer o carrinho do papai ou o seu carro. Você já pode estar com 18, já pode estar dirigindo seu próprio carro. Você vai chegar lá, eu quero pôr etanol, eu quero pôr gasolina, né? Não querosene, que seu carro, Maria, ainda não, tá bom? Mas quando você vai a um posto de combustível, você tem várias substâncias ali que são substâncias orgânicas. Essas substâncias, a gente vai aprender aqui a analisar as estruturas de cada uma delas. Você vai aprender a montar a estrutura do etanol, tá bom? Você vai aprender a classificar. Então vem comigo. Quando você vai classificar uma cadeia, primeira observação que você vai fazer, trata-se de um ciclo ou não? Se você está analisando uma cadeia que lembra um ciclo, você diz que a cadeia é cíclica. Opa, peraí, Josinho, mas ciclo não é fechado? É. Uai, gente, olha que legal. Cadeia cíclica é o mesmo que cadeia fechada. Você já sabe disso, tá bom? Então, gente, a cadeia é cíclica, é cadeia fechada. Josinho, se ela não for cíclica, se eu não verificar esse ciclo, a cobrinha mordendo o próprio rabo, olha que legal. A cobrinha mordendo o próprio rabo, tá bom? Se isso acontece, é cíclico. Josinho não mordeu, então a cadeia está aberta. É uma cadeia A de negação cíclica, não fechada. Também conhecida, tá, como alifática. Cadeia alifática, cadeia aberta, cadeia acíclica. Não há formação do ciclo. A cobrinha não morde o próprio rabo. Olha só que legal, tá certo? Uma vez que você identificou a cadeia e verificou se é aberta ou fechada, aí você vai fazer o seguinte para mim. Você vai observar 3 coisas, ou 3 detalhes, tá bom? Você vai olhar para a cadeia, verificando as ligações que existem entre carbonos. O que nós vamos fazer? Nós vamos classificar a cadeia quanto à ligação entre carbonos, tá bom? Vamos lembrar, nós aprendemos que o carbono pode fazer ligação simples, dupla, tripla ou 2 duplas, ok? Ótimo. Se você está analisando uma cadeia, não importa se ela é cíclica ou acíclica. Olha que legal, não importa se ela é fechada ou aberta. Cara, tu já tá bom, hein? Tô gostando. Então, o que a gente vai fazer? Olha só, se você olhou para a cadeia e entre carbonos, gente, entre carbonos, hein? Olha lá.
Se entre carbonos só aparecem ligações simples, cadeia saturada. Cadeia está saturada. Significa que as 4 ligações do carbono estão acontecendo em todos os seus orbitais sp3. Cadeia saturada. Não importa quais são os ligantes. Tá? Por quê? Porque você está olhando só entre carbono. Só olhe entre carbonos. Você está classificando a cadeia carbônica. Ô Gil, mas eu olhei aqui, tem uma dupla. Então olha que legal. Se só tem ligação simples, é saturada. Se você olhou e tem uma dupla, vai ser saturada? Cara, lógico que não, amigo. Se tem ligação simples, é saturada. Se tem dupla, insaturada. Se tem tripla, insaturada. Gilzinho, então só vai ser saturada se tiver ligação simples? Só ligação simples. Agora, cuidado. Ligação simples entre carbono. Você tem uma situação assim, por exemplo, eu coloco aqui para você CH3, ligação simples, C, dupla O, ligação simples CH3. Gilzinho, tem uma dupla. Se tem uma dupla cadeia insaturada? Não, cuidado. Essa dupla que você está me mostrando, ela está entre carbonos? Presta atenção. C dupla O. Ela não está entre carbonos. Se ela não está entre carbonos, mesmo com a dupla na estrutura, ela ainda é uma cadeia saturada. Tá bom? Quanto à ligação. Agora, quanto à natureza. Quanto à natureza, a cadeia ela pode ser homogênea ou heterogênea. Vamos entender um pouquinho melhor. Para você entender um pouco melhor, vamos falar um pouco de heteroátomo? Gilzinho, heteroátomo? Não é difícil. Sabe o que é um heteroátomo? Um átomo diferente de carbono. Olha, qual é o símbolo do carbono? C. Um átomo diferente de carbono vai apresentar qualquer outro símbolo diferente de C. Mas ele só é classificado como heteroátomo se ele estiver entre carbonos. Entre. Tá bom? Se ele aparecer aqui, ó, minha cabecinha é o heteroátomo, tá bom? Carbono, carbono. Minha cabecinha vai ser o elemento diferente de carbono, ok? Heteroátomo. Eu sou diferente de carbono e estou entre carbonos. Sou diferente de carbono? Estou entre carbonos? Não. Sou heteroátomo? Não. Agora, sou, não sou. Sou, não sou. Viu que legal? Cara, você aprende química brincando. Tá bom? Isso quer dizer o seguinte, toda cadeia orgânica que apresentar um átomo diferente de carbono entre carbonos, heteroátomo, a cadeia é heterogênea. Não tem heteroátomo, ela é homogênea. Tá bom? Ô Gil, mas e se a cadeia for aberta? Heterogênea, homogênea. E se ela for fechada? Heterocíclica, porque você já aprendeu que cíclica é o mesmo que fechado. Homocíclica, não muda nada. Tá bom? Então, quanto à ligação? Saturada, insaturada. Quanto à natureza? Homogênea, heterogênea. Quanto à disposição, ou seja, quanto à organização desses elementos na cadeia. Como é que eles se posicionam na cadeia? E aí é o seguinte, se você tem uma disposição de carbono que não permite ramificações em sua estrutura, você tem cadeias normais. Vamos melhorar esse entendimento? Visualize a estrutura formada apenas por carbono. Se você perceber 2 extremidades apenas de carbono, ela é normal. Gilzinho, eu olhei a cadeia, ela tem 3. Uma aqui, outra aqui e outra aqui em cima. Se eu tenho 3 extremidades de carbono, pense numa movimentação, uma bolinha. Ela vem e vai, vem e vai. Só tem 2 possibilidades, 2 extremidades. Normal. Agora vem a bolinha, faz isso, isso, isso. Isso. Já rolou uma terceira saidinha, ou seja, ela já tem uma possibilidade para uma terceira extremidade, cadeia ramificada. Então pense assim, analisando a estrutura do carbono, com apenas 2 extremidades de carbono, cadeia normal. Com 3 ou mais extremidades de carbono, cadeia ramificada. Tá bom? Aí você aprendeu a classificar aberta, fechada. Você aprendeu a classificar quanto à ligação, saturada e insaturada, quanto à natureza, homogênea, heterogênea, quanto à disposição, normal ou ramificada.
tá bom? Dentro das cadeias ramificadas, nós temos algumas estruturas cíclicas que são diferenciadas quanto à presença ou não de um anel aromático. Eita, Josinha, agora pegou. Então vamos bem devagar, tá? De forma bem simples, mais na frente a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas para essa primeira compreensão a gente pode fazer isso. As cadeias aromáticas, elas apresentam 6 carbonos formando ligações entre eles, a cobrinha mordendo o próprio rabo, tá bom? E essas ligações vão acontecer intercaladas, simples, duplas, simples, duplas, simples. Então você vai ter no aromático 6 carbonos formando um ciclo com 3 duplas intercaladas no anel, tá? Quando o aromático é homogêneo, só tem carbono e hidrogênio, tá bom? Josinha, existem aromáticos heterogêneos? Existem. É muito comum o nitrogênio aparecer aí no meio. Aí você vai ter um aromático heterogêneo, tá bom? Esses aromáticos possuem essas 3 duplas intercaladas girando no anel. Por isso que é comum você representar um aromático com 6 carbonos e uma bolinha no meio. Essa bolinha não é oxigênio. Cuidado! Cuidado! Essa bolinha representa o ciclo dos pares de elétrons dentro do aromático. Lá na frente a gente pode estudar isso como efeito da ressonância, a gente pode ver isso aí. Mas vamos devagar, eu quero que você curta isso, tá bom? As aulas são para que a gente aprenda, se divirta e continue motivado, porque química é isso, tá bom? É isso que você vai ver comigo aqui. Josinho, agora eu tenho uma cadeia com 6 carbonos, também um ciclo, a cobrinha mordendo o seu rabinho, mas não aparecem as 3 duplas intercaladas. É um aromático? Não. Essa cadeia ela é classificada como uma cadeia alicíclica. Ou seja, o que é uma cadeia alicíclica? Toda cadeia fechada diferente de um aromático. Cadeia alicíclica, cadeia fechada, que não é aromático. Ok? Não é aromático. Josinho, eu tenho um ciclo com 3 carbonos. Olha a piramidezinha. Ó. É aromático? Não, só tem 3 carbonos. Não tem como eu colocar 3 duplas aí dentro. A geometria do carbono não permite. Então não é aromático. Tá bom? Beleza? Você está vendo aqui nas estruturas. Olha aqui no nosso painelzinho o que é um aromático, o que é uma cadeia alicíclica. Certo? Beleza? Gente, química orgânica é isso. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui. No nosso próximo encontro a gente começa a brincar com as funções orgânicas. Aí é legal, hidrocarboneto, álcool, ácido carboxílico, caramba, muita coisa. E aí, olha a musiquinha. Gente, isso é uma promessa. Toda aula, quando terminar, eu vou deixar como motivação sempre uma música legal para você, tá bom? Então até o nosso próximo encontro e curta essa música.